Nesse vídeo eu vou te explicar como que você usa um encoder ou um tacômetro para controlar a velocidade de um motor. É bem simples, a teoria não é difícil e é aplicável para qualquer tipo de motor. Assista o vídeo até o fim e aprenda a fazer esse controle. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a controlar a velocidade de um motor, mas não é apenas controlar a velocidade de um motor fazendo o PWM da saída do Arduino variar, não é só isso. Eu quero fazer uma realimentação utilizando um sensor de infravermelho. É esse sensor infravermelho que ele tem uma adaptação para receber um disco de encoder. O disco de encoder ele vai adaptado no eixo do motor e ele vai dizer para a gente quantos RPMs o motor está tendo naquela hora. RPM é rotação por minuto. E isso ajuda a gente a controlar a velocidade do motor, porque eu vou realimentar o meu Arduino com essa informação e aí eu vou aplicar uma lei de controle nesse valor para que ele chegue numa rotação desejada. Lei de controle eu já expliquei um pouco disso no vídeo que eu falei a respeito do controle de temperatura, e esse sensor infravermelho é muito parecido com um outro que eu já falei aqui no canal também. Esses dois vídeos estão aí abaixo na descrição se você também quiser aprender sobre esses dois assuntos. O mais legal desse assunto é que ele é escalável para qualquer outro tipo de motor. O encoder é um disco furado, onde eu vou fazer a leitura desses furos enquanto ele gira, ou seja, você pode colocar isso em qualquer tipo de motor. Então, independente se você está usando o mesmo motor que eu ou não, você consegue utilizar essa aplicação, essa teoria para a sua aplicação. Então vamos aprender um pouco mais a respeito da teoria do sensor, da teoria aqui do encoder ou tacômetro, e vamos ver na prática como que isso funciona junto com o controle PID. Não se esqueça de se inscrever no canal, a gente está crescendo bastante, os vídeos estão chegando para bastante gente, tem bastante gente curtindo aí as nossas aulas, os nossos projetos, os nossos tutoriais. Mostre para todo mundo que você sabe que gosta de eletrônica, indique o canal para eles e a gente vai crescer ainda mais. Dê sugestão de vídeo, pode comentar aí, eu queria ver a respeito de tal assunto da eletrônica, sobre determinado componente, um determinado projeto. Vou ler com muito carinho e a gente vai fazer um vídeo sim sobre a sua sugestão. Então vamos ver agora aqui no computador como que o encoder funciona junto com o sensor infravermelho. E depois vamos ver na prática os dois funcionando juntos. Vem comigo! Legal, pessoal, então vamos para essa aula onde a gente vai falar a respeito de controle de velocidade de um motor. Como que eu controlo a velocidade de um motor? Existem dois jeitos. Um que a gente chama de malha aberta, eu apenas mando para ele uma determinada velocidade. A gente já viu em várias aulas aqui no canal como que eu controlo um motor. Eu apenas faço aquele controle de velocidade, digamos assim, só setando a velocidade que eu quero. Eu não sei se realmente aquela velocidade está sendo aplicada no motor, mas eu vejo que ela diminuiu ou aumentou. Então eu vou ter apenas um visual, eu vou ter apenas uma indicação ali, o motor está girando rápido, está girando devagar, tá bom, tá ok. Então aí eu vou ajustando esse PWM. Ok? Isso aí é um método malha aberta que nós falamos, porque eu não tenho uma realimentação, eu não estou fazendo uma leitura desse giro do motor. Quando eu faço isso, quando eu coloco um sensor para fazer a leitura do giro do motor, eu estou falando de malha fechada. E aí entra a nossa lei de controle, porque eu vou colocar uma variável que eu vou chamar de setPoint. Aquela setPoint é uma variável, é um valor a ser buscado, um valor a ser perseguido. Depois eu faço a leitura do que eu estou colocando no motor, ou seja, do que o motor realmente está fazendo, quantos giros ele está dando. Eu faço uma conta dessas duas variáveis, se o meu sensor está próximo ou não do meu setPoint, e aí eu vou reaplico o PWM no motor. Essa conta ela é feita por uma matemática que não é simples, a gente estuda bastante na engenharia, lei de controle. São diversos métodos de controle que você pode aplicar para um determinado sistema, porque um sistema pode ter mais ou menos sensores, pode ter uma dinâmica totalmente diferente, uns motores são mais rápidos, outros motores são mais lentos. Existem N variáveis que você pode encontrar que vai afetar o seu controle. Então a aula aqui não é tanto sobre controle, é mais sobre como a gente vai fazer a realimentação desse sensor para dentro do Arduino. E aí eu coloquei aqui o controle, porque a gente já viu um pouquinho num vídeo onde eu faço uma demonstração de um controle de temperatura, né, de um armário que eu tenho aqui em casa.
e aí eu explico um pouco a respeito do P&D. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula dedicada a respeito de controle P&D, que é o controle proporcional, integral e derivativo. Eu vou demonstrar aqui bem rapidamente na aula de hoje, né, onde que eu coloquei o P&D, mas a gente pode fazer uma aula mais aprofundada a respeito desse assunto, se vocês quiserem. Então, entendendo um pouco mais como que é o sensor que a gente vai utilizar nessa aula, ele é um sensor infravermelho. Eu já tenho um outro vídeo falando a respeito de sensores infravermelhos aqui no canal, e esse sensor que a gente vai utilizar aqui, ele é basicamente o mesmo. Qual que é a diferença desse sensor aqui? É que a construção do LED, que é o transmissor, né? É o emissor, digamos assim. Ele vai emitir o infravermelho para o receptor, que é um fototransistor, ele é feito nesse encapsulamento preto, que são duas torrinhas, né? São dois, digamos assim, um formato aqui de um encaixe para eu colocar o meu disco. O disco é o famoso disco encoder. Qual que é o propósito desse disco encoder? Ele tem aqui, conforme a gente está vendo no desenho, ele tem várias aberturinhas, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado. E aí, quando a luz infravermelha está passando pelo aberto, o detetor recebe a luz. Aí ele vai dar um sinal alto. Quando ele para de receber a luz, ou seja, ele tem um bloqueio, seria essa faixinha preta, aí ele vai dar sinal baixo. E aí, conforme a rotação do disco, a frequência desse sinal vai variar. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje com o Arduino é fazer uma leitura dessa frequência, porque nada mais é, rotações por minuto é uma frequência de giro, quantas rotações eu faço em um minuto. Então, vamos dar uma olhada rapidinho aqui no nosso programa Arduino. Eu tenho aqui a inclusão da biblioteca. Eu vou utilizar para essa programação, para esse exemplo aqui, o Shield L293D. Eu já tive um outro vídeo aqui, vou deixar o link aí para vocês, de como que a gente utiliza esse Shield. No caso, eu utilizei com motor de passo. Hoje eu vou usar com o motor DC, ele permite isso. Então eu incluo a biblioteca dele, que é essa F-Motor aqui. Incluo a biblioteca do PID e faço a declaração do motor. Então já estou chamando aqui o motor 1, né, que é o nosso motor que está conectado na entrada 1, na saída 1, melhor dizendo. Faço as definições de PID, então eu fiz aqui um ajuste muito simples das variáveis PID. Esse ponto aqui que é o que exige muita matemática e é o que a gente estuda bastante na engenharia. Como que eu faço o ajuste desses 3 pontos de forma que ele fique o mais ótimo possível para aquela minha aplicação. Esse método de cálculo é muito difícil de explorar em vídeos aqui porque a gente precisa fazer uma matemática muito profunda. Então eu coloco aqui alguns valores que ficam bons para mim empiricamente, né? Eu faço rapidinho aqui alguns testes, porque eu já tenho uma certa experiência quais são os números bons aqui determinado conforme a aplicação que a gente está fazendo. Mas não é exatamente o ótimo, e eu vou mostrar para vocês no vídeo que ele fica oscilando um pouquinho. Mas já está bom para fazer a demonstração. Mas aí a gente pode fazer um estudo mais profundo disso num vídeo, se vocês quiserem. E eu também coloco aqui quais são os limites de PWM, né? É o limite que o Arduino tem de PWM, de 0 até 255. Então eu faço também a declaração das variáveis para cálculo do tempo, né, da rotação do meu encoder. Faço a definição aqui do PID. Então ele vai variar a minha velocidade, que seria o PWM, conforme o RPM que eu estou lendo e também conforme o set point de velocidade que eu quero. Então, o set point aqui é um set point de RPM, tá? Então eu faço uma leitura de RPM, aplico um PWM e eu vou querer buscar novamente um RPM. Então eu estou colocando aqui um RPM de 200. Vocês vão entender quando eu colocar para rodar e fazer a demonstração. Aqui nesse outro ponto a gente tem um contador que são os pulsos do meu encoder. Cada vez que um pulso é detectado, eu faço um incremento nessa variável pulsos. E esse pulso ele é detectado através de uma interrupção. Então a gente está usando aqui na Void Setup, eu estou iniciando uma interrupção do Arduino. Uma interrupção, eu vou fazer um vídeo mais para frente de como que são as interrupções e os timers dentro de um Arduino. Basicamente ele é
para tudo que você está fazendo e vai para a interrupção. Quando acontecer um falling, ou seja, uma queda na minha entrada zero de interrupção, que é o pino onde o meu sensor do tacômetro está conectado. E aí ele vai executar a função contador. E aí quando ele vai para a função contador, ele só incrementa o pulsos. Basicamente, interrupção é isso. O Arduino para tudo que ele está fazendo, ele vai lá, executa o contador e depois volta ao normal, aonde ele estava. Aqui dentro do setup eu ainda faço um ajuste das variáveis, inicio o meu PID, e dentro do loop, o que eu faço? Eu tenho um cálculo do RPM dentro desse if, né? Dentro do if, eu desabilito a interrupção para ela não me incomodar durante o cálculo. Depois eu faço o cálculo do RPM, faço um zero os pulsos, mostro dentro da serial qual que são as variáveis de velocidade atual e o RPM calculado, e depois reabilito a minha interrupção, beleza? Depois eu faço um cálculo do PWM, porque eu acabei de medir o meu RPM, né? Então ele vai calcular uma nova output de PWM e vai jogar no motor esse meu PWM. Beleza? Muito simples. Então vamos ver na prática agora como que esse programa se comporta. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o meu sensor, né? Então reparem aqui que ele é igualzinho da foto, né? Ele tem essas duas torrinhas, um é o emissor, o outro é o receptor. Eu não sei exatamente qual que é qual, mas importa que cada um tem uma função. Um está na frente do outro, então conforme o disco vai passando aqui, com o aberto e fechado, ele vai indicando. E o disco é esse carinha aqui, ó, tá vendo? É um disco bem simples, não tem nenhum segredo. Para você, se você estiver fazendo alguma outra aplicação que é diferente desse motor amarelinho aqui, que é o mais comum que a gente encontra para robótica, você pode ajustar o números de entradas aqui do encoder, né, que seria o número de janelas, lá no programa do Arduino. Tem uma variável que é só para isso. Aqui, nesse caso, esse disco tem 20 janelinhas. Então, você tem que ajustar esse número de janelinhas para que ele faça o cálculo de RPM adequado, correto, ok? O motor não tem segredo, ele está ligado aqui no shield. O meu sensor aqui está ligado numa entrada digital, no L293, que está indo direto para o Arduino. Ok? Eu estou alimentando com umas pilhas aqui o meu motor e simples assim, não tem mais nenhum segredo. Então, o que eu vou fazer? Quando eu ligar, eu ainda só estou com o Arduino ligado, minhas pilhas estão desligadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui com a mão, né? Então, eu vou colocar assim, ó, o disco entre o meu receptor e o meu emissor, ok? E aí, antes disso, o motor já vai girar. O que vai acontecer? Se eu coloco sem nada, ele vai começar a girar e aumentar a velocidade. Porque o que ele quer? Ele quer aumentar a velocidade, ele vai buscar a minha velocidade setada em RPM. Eu coloquei 200. Quando o sensor está desconectado desse jeito, ele está lendo RPM 0, então ele vai começar a aumentar o PWM até conseguir. Só que ele não vai conseguir, porque o meu sensor está desconectado. Desconectado eu digo desacoplado do motor. E aí quando a gente colocar ele vai começar a ler, ele vai começar a frear o motor, até buscar aquele RPM que a gente quer. Então vamos ver isso na prática. Motor ligado. Então, ó, reparem que a velocidade vai aumentando até 255. Lembre-se que a velocidade está em PWM, ele está girando no máximo aqui, ok? Esse é o máximo aqui porque a minha pilha não tem tanta tensão assim, ok? Então quando eu coloco o meu sensor, olha lá o RPM alterando, e eu quero que ele fique num RPM de 200. E aí ele vai começar a oscilar em torno de 200. E aí quando ele fica abaixo, ele aumenta um pouquinho a velocidade. Quando ele fica acima, ele diminui um pouquinho a velocidade. Esse é o controle PID. Ok? Olha que bonitinho. Então ele fica lento. Isso é muito útil na robótica. Isso é muito útil para controle de velocidade de processos em automação. Você pode utilizar também para algum tipo de realimentação de automação residencial. Há um motor que está acionando uma cortina, né, tem que acionar mais devagar, mais rápido, você pode controlar
por esse tipo de realimentação. São diversas aplicações onde eu quero uma precisão de movimento. E aquilo que eu falei para vocês, olha, ele deveria ficar em 200, né? Mas ele fica oscilando um pouco, né? Entre 201, 210, 198, 195. Por quê? Porque as minhas variáveis P e D, KP e D, KP, KI, KD, elas não estão exatamente sintonizadas, porque eu preciso fazer um modelamento matemático de todo o meu conjunto aqui, do meu motor, do meu sensor, do Arduino, da minha equação dentro do Arduino, para que eu consiga fazer um PID ótimo. E aí ele ficaria bem ajustadinho, ele ficaria oscilando bem pouquinho perto do 200. Eu chutaria que é possível até ficar ali entre 198, 202 no máximo ali, né, se a gente fizesse um modelamento bem bacana. Mas aqui já está excelente para entender como que um PID funciona. Tirei aqui, ele vai voltar, ele lê o RPM, ele vai aumentar a velocidade buscando que o RPM aumente, mas o RPM não aumenta, porque o sensor está fora. Aqui também você poderia fazer um ajuste por potenciômetro, se você quisesse. Você poderia, por exemplo, ao invés de fazer o set point numa variável, você faria um set point pela entrada de um potenciômetro. Então o potenciômetro vai de 0 a 5 volts, na entrada analógica ele iria de 0 a 1023. Você faz uma regra de 3, né, usando a função map, e aí ele ficaria de 0 até, por exemplo, 400. E aí o potenciômetro no mínimo seria 0, o potenciômetro no máximo seria 400. Então você ajusta a velocidade do seu motor com um potenciômetro, né? Essa ideia foi que eu tive aqui durante essa execução do nosso programa. Deixem aí um comentário se vocês quiserem alguma outra sugestão de vídeo, algum outro tópico para a gente abordar aqui no canal. Se inscrevam e não se esqueçam de deixar o like também. Um abraço e até a próxima!